Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 6. O episódio de ontem, ele foi um episódio extra, então ele não entra na nossa contagem oficial e também para facilitar para a minha pessoa para fazer de 5 em 5 por semana, porque aí fica muito mais fácil de eu ter o controle aqui. Hoje eu queria falar sobre uma história de um filme que tem a ver com uma entrevista que eu estava vendo sobre por que pais, né, homens em geral, conseguem, às vezes, a maioria das vezes tem algum sucesso profissional, né? Consegue ter alguma empresa, consegue crescer dentro de uma empresa grande ou dentro da própria empresa, e ele consegue fazer bastante dinheiro, mas em casa ele não consegue repetir essa mesma habilidade, ele não consegue ter tanto sucesso em casa com os filhos, talvez nem com a esposa, o mesmo sucesso que ele tem fora de casa. E aí a gente pode até tentar discutir o que é ter sucesso em casa, né? O que é ter sucesso no casamento, mas vamos padronizar aqui o sucesso em casa como sendo uma conexão real e genuína com o filho, né? Com a filha, com a esposa. Então, por que é tão mais difícil para a maioria dos homens ter esse sucesso dentro de casa do que ter o sucesso empresarial, o sucesso financeiro fora de casa? É uma entrevista do Ryan Mickler. Eu não vou lembrar o nome do cara que ele estava entrevistando. É um nome curtinho. Lake, alguma coisa assim. Não vou lembrar mesmo. Eu devia ter olhado isso antes, né? Mas enfim, depois eu comento lá no Instagram. Me segue lá, o Pai Old School. Então ele fez essa pergunta, né? O Ryan Mickler, que é o host, né? É o cara que é o dono da bagaça, perguntou isso pro convidado dele. O convidado dele tem um podcast também. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Todo mundo tem podcast. Virou uma espécie de rede social. O pessoal fala que aqui no Brasil é moda, não sei o quê, que bababá, babá. Lá fora todo mundo tem um podcast. Todo mundo se comunica com as pessoas de forma recorrente, de forma repetida todos os dias ou quase todos os dias. Todo mundo tem uma agenda de coisas que fala recorrentemente para milhares de pessoas, né? Precisa ser o apresentador lá, igual, por exemplo, tem o The Noite aqui, né? Danilo e tal, que fala para muita gente, mas tem um monte de gente pequena, um monte de gente que tem ali o seu site, tem ali o seu negócio, tem ali as suas coisas e tem um podcast, se comunica e tal. Esse cara, ele tem um programa de treinamento que chama The First Class Dad, ou The First Class Father, alguma coisa assim, o pai de primeira classe. E ele tem no podcast dele uma tradição de fazer entrevistas com pais muito bem-sucedidos e tentar extrair deles o que aconteceu por trás, né, desse sucesso todo, o que aconteceu com a família dele, como é que ele conseguiu conduzir a família, se ele teve problemas, se não teve, se foi tranquilo, se os meninos se sentiram, enfim. E ele entrevistou os maiores atletas dos Estados Unidos, um monte de campeão de Super Bowl, jogadores de beisebol, jogador de futebol americano, jogador de tudo quanto é coisa, um monte de empreendedor de negócios multimilionários. E aí ele estava de convidado no Order of Man, né, o podcast do Ryan Mickler, que é uma coisa que eu tenho o hábito de ouvir bastante. Então ele falou, cara, o grande problema que eu vejo nessas entrevistas que eu faço, e o problema ele é recorrente no sentido de, para você ter sucesso no trabalho, seja você um grande gerente, um grande diretor de uma empresa multinacional, ou se você tem a sua própria empresa, a grande sacada dos caras é conseguir delegar coisas. Porque conforme a coisa vai crescendo, conforme você vai subindo, conforme sua empresa vai crescendo, você não consegue dar conta, é impossível, né? Então você tem que ser bom, muito bom, em delegar coisas. E aí você vai ficar mais na coisa estratégica, né? Você vai ficar mais no sentido de organizar, de estruturar, de pensar estrategicamente, enfim, você não vai ficar tanto na questão operacional da coisa, né? E a maioria desses caras aprendem isso muito bem, eles conseguem executar isso muito bem, de delegar coisas.
Então é claro que quando o cara domina e masteriza esse tipo de comportamento, ele vai claramente crescer muito e ganhar muito dinheiro, enfim, né? Só que dentro de casa não dá para fazer isso. Dentro de casa é outro papo. Dentro de casa não é assim. As regras de sucesso são outras. Então, é claro, você vai sempre conseguir delegar uma coisa ou outra. Você provavelmente vai ter uma babá, provavelmente você vai ter. Enfim, então são várias coisas que você consegue delegar. Você vai ter uma pessoa que, sei lá, que vai dar banho no seu filho, essas coisinhas bobas assim que você não precisa necessariamente ficar fazendo. Imagina que você é um cara que tem uma empresa multimilionária, ou que você é um diretor de uma multinacional, que você faz lá 7 dígitos de salário, de faturamento por ano. Você obviamente vai ter uma força-tarefa dentro de casa para dar conta de tudo. Né? Você vai ter, sei lá, um funcionário para isso, um funcionário para aquilo, você vai ter um jardineiro, você vai ter, enfim, né? Você vai ter uma babá para cuidar do seu filho, óbvio. Só que tem certas coisas dentro da dinâmica da família que não dá para delegar. E se você tentar delegar, vai dar merda, vai dar muito errado. Uma coisa que isso me lembrou muito na hora que eu estava ouvindo isso, eu estava na academia. Me lembrou uma cena do Mentiroso. O Mentiroso é um filme fantástico sobre paternidade do Jim Carrey, né? Ele tem uma lição muito legal. Não vou nem falar que é spoiler, né? Dar spoiler, porque o filme deve ter uns 30 anos já, esse filme. Eu acho que ele é dos anos 90, talvez. Mas tem uma cena que é muito icônica, né? Que ele acho que é aniversário do filho dele. E aí ele queria dar um presente pro menino, né? Só que ele meio que esqueceu que era aniversário do filho. E tava meio que em cima da hora, ele tinha que encontrar o menino, sei lá, não vou lembrar o detalhe da cena. Eu sei que a grande negócio é que a secretária dele, que já conhecia ele melhor do que ele mesmo, sabia que ele não ia lembrar daquilo, nunca se adiantou e comprou um presente. E aí, quando ele foi entregar o presente pro menino, o menino tá assim: Ah, mas o que que é, pai? Não, abre aí. Não, mas me fala, me dá uma dica só pra eu adivinhar então o que que é. E começa a enrolar, porque ele não sabe, não foi ele que comprou, não foi ele que se envolveu com aquilo, não foi ele que, sabe, ele delegou aquilo 100%. E a funcionária dele, a secretária dele, conhecia ele, conhecia a família, conhecia o menino. Ela tinha comprado um jogo de um kitzinho de beisebol, né, com luva, taco, camisa e tal, umas coisas assim, do time preferido do menino. É muito provável que o pai, o Jim Carrey, né, o personagem do Jim Carrey, não soubesse nem para que time o menino torce, talvez. E ele nem sabia o que, que era o presente, ele não sabia que era um negócio de beisebol. Então ele, o menino fica meio assim: Não, pai, fala aí, dá uma dica e tal. Ele, uma coisa e tal. E ele é muito desembolado, né, que ele é advogado, aquele tipo meio malandrão e tal. Ele é desemboladaço, ele é um cara que bem sucedido, e ele ganha as paradas e tal, ele é, né, descoladão. Ele meio que tentando enrolar, mas no final das contas não tinha como enrolar. Por quê? Porque ele delegou algo que é indelegável. Então, no final das contas, vai ter um problema nisso daí. Você não vai conseguir executar a conexão correta com seu filho ou com sua esposa se você delegar certas coisas. Tanto que o ponto central do filme é esse, né? Exatamente, o casamento dele deu errado porque ele não dava atenção para a esposa. No final, no começo, você até descobre que na verdade ele estava traindo a esposa. E ele tem. E olha só que legal. O ponto é que ele não conseguiu, ele não priorizou a conexão com o filho. E fica muito claro ao longo do filme que ele é realmente apaixonado pelo filho. Ele é louco com o menino, ele adora o menino, ele ama o menino. Só que não tá no radar dele ficar fazendo coisinhas que levem à conexão dos dois. Ele gosta ali de estar junto, ele tem uma brincadeira legal com o filho, que é o garra, né? A mão dele transforma numa garra e tal, e o menino adora e tal. Você vê que tem uma conexão ali, tem uma coisa. Ele não é um clássico assim, pai relapso, no sentido de, não tô nem aí, não ligo e tal. Ele liga, ele se importa. Ele só não consegue, né? E sempre acontece alguma coisa, o menino, né, não consegue chegar para os aniversários, enfim. Então,
essa é a questão. O que delegar e o que não delegar. Esse tipo de coisa vai ter que ser um episódio separado, mas é uma questão que envolve muito bom senso até, né? Tem certas coisas que você consegue fazer para construir memória com seu filho, que ele vai lembrar daqueles momentos, aquelas coisas assim que vão ficar na memória dele como uns momentos meio que mágicos mesmo com o pai. Tem outras coisas que não tem tanta necessidade e aí você pode conseguir, né, delegar isso ou não. Mas a questão é essa. A questão é que delegando coisas dentro de casa, você vai se afastar do seu filho, vai se afastar da sua esposa. E aí ele achei legal o antídoto que ele falou para isso, né? Esse cara entrevistado. Ele estava falando que ele tem os momentos dele com a esposa, que é quinta-feira à noite, por exemplo. Ele, não importa o que aconteça, ele vai sair para jantar com a esposa dele. Não interessa, desliga o celular, eles ficam algumas horas jantando, sai para jantar, ou janta em algum lugar, ou em casa mesmo, mas o momento deles. E aí ele estava falando que sexta-feira à noite é o dia de assistir futebol com os meninos. Então, ele tem esses horários para fazer conexão com a família dele. E aí o trabalho, obviamente, ele vai precisar. Cara, quando tem algum sucesso financeiro, é porque ele geralmente ele trabalhou bastante. Então ele trabalha bastante, mas esses momentos, eles são sagrados, assim, né? Não é negociável, ele usou essas palavras, não é negociável a minha quinta-noite e a minha sexta-noite. O pessoal da empresa já sabe, o pessoal já me conhece. Então, aí ele contou também a história de um cara que ele entrevistou, o cara tinha acho que 5, 6 filhos, e ele estava em casa todos os dias para o jantar. Independente do que acontecesse, o jantar em casa com a família dele era uma coisa negociável, porque esse pessoal nos Estados Unidos eles costumam virar turno, né, pegar e ficar até tarde e tal. É muito assustador assim para eles pensar num cara que tem uma empresa multimilionária e que janta em casa todos os dias rigorosamente. Então, esse tipo de priorização, tipo de prioridade, ele vai ser importante para lembrar para o seu filho que você está ali e gerar certas lembranças, certas aproximações que não dá para fazer delegando coisas. Então é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Se quiser sugerir assuntos, eu estou sempre postando alguma coisa sobre podcast lá no feed e nos stories do meu Instagram, o Pai Old School. De vez em quando eu abro caixinha também, mas é mais raro. Deixa a sugestão lá, se tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida, alguma coisa que você queira minha opinião. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau.